Tudo bem com vocês, gente? Resolvi experimentar hoje o Facebook para fazer a live e para fazer um experimento. Então, eu fiz um pouco pelo YouTube, hoje a gente está fazendo aqui pelo Facebook. A gente vai testando, a gente vai vendo o que que é melhor, né? Quem tá me dando oi aqui? Vamos ver. Andréia, olha a Carla, Álvaro. Olha, Michela, de Palmas. Oi, Sandra, por aí. Salezimar, seja bem-vindo. É isso aí. Ó, Clóvis, que bom que você tá aí. Acho que você ouviu minha mensagem hoje, né? Que você esteja bem, esteja na paz. Vanessa, Maurício, a Lourdes. Ah, Nélis, tá aí. Ó, o professor Nélis sempre prestigiando também. O professor Nélis tá lá hoje dando aula e tá ligado aqui com a gente também, né? Gente, hoje é Cristina, olha que legal. Gente, hoje então nós daremos continuidade pela live da semana passada. Para quem não assistiu essa live na semana passada, pode ir lá no meu YouTube, no Letícia Vogt, né, professora Letícia Vogt. É a live número 4, certo? Então hoje nós vamos dar continuidade, porque na semana passada nós falamos sobre 4 tópicos e não conseguimos terminar. Então, até por isso que eu precisei finalizar ela hoje, para não ficar tão cansativo também, senão ficar muito longo, daí também ninguém aguenta. Oi, Clóvis, que bom que você tá bem. Pessoal, então, a live de hoje, dando prosseguimento à semana passada, semana passada a gente falou sobre o plano de negócios, falamos sobre 4 tópicos no plano de negócios. Lembrando que o meu plano de negócios está no capítulo 4 do meu e-book. Quem não tem o e-book ainda, no meu Facebook tem como baixar pelo link de lá. Se não localizar, eu vou postar ele depois da live de novo para baixar, tá? O que que acontece no e-book? Ó, o Rodrigo entrou aqui agora também, vamos dar um oizinho para ele. O que que acontece? No e-book, como eu já tinha mencionado em outras lives, o e-book são os 10 passos para o advogado chegar a obter o sucesso. Se você tem que ler as 115 páginas, ali eu conto um pouquinho da minha história e todo mundo que faz o passo a passo dali, né, com certeza terá sucesso. Por quê? Porque eu apresento no e-book erros e acertos, formas de chegar através dos meus erros, como é que eu visualizei a possibilidade de minimizar esses erros para ajudar vocês. Para quem está começando, ou mesmo para quem já tem carreira de mais tempo e pode dar aquela ajustada e dar um up ainda maior, tá bom? Né, Sandra? O que que você acha? Deixa eu perguntar uma coisa. Na semana passada, a gente foi fazendo o plano de negócio juntos aqui, conforme os tópicos. Eu pedi para vocês irem fazendo já alguns tópicos. Vocês conseguiram? Podem me dizer aqui, alguém conseguiu escrever um pouquinho do plano de negócio semana passada? Conseguiu dar prosseguimento para a gente poder encerrar hoje? Alguém aí? Ederson, você conseguiu? Michela? Olha, minha caneca, gente, sempre, né? Bom, semana passada, só resgatando um pouquinho do nosso assunto. Semana passada, o que que nós identificamos? O que que é o plano de negócios? O plano de negócios é um documento onde você, se trabalhar sozinho, ou onde você, com seus sócios, se você tiver sócios, você, por escrito, né, no computador, você vai fazer por escrito um plano de negócios, onde você vai traçar um plano de negócio para o seu escritório. Ah, mas isso serve para qualquer área? Sim, contadores, advogados, ó, o Mário está aí. Advogados, contadores, economistas. Eu digo, brinquei até semana passada, até a pessoa, ah, sou esteticista, sou da. Não importa, você tem que ter um plano de negócio. Então, assim, para quem perdeu essa primeira parte da live na semana passada, vai lá no meu YouTube, como eu falei, live número 4 é a parte um, tá? Então, pessoal, o que que a gente vai fazer hoje? Vamos dar prosseguimento ao nosso documento por escrito. Por que documento por escrito? Lembra que eu comentei semana passada? Você lá no final do ano faz aquela listinha. Vou esse ano que se aproxima, eu vou fazer academia, eu vou fazer dieta, eu vou fazer inglês, eu vou fazer uma viagem. E a gente escreve, a gente faz uma cartinha. Por quê? Porque às vezes é uma forma de materializar realmente, de a gente conseguir entender tudo que a gente está listando. Então, assim, agora, nosso plano de negócio para o ano que vem, ou mesmo para agora, quem já quiser executar, que é o ideal, já pode começar, certo?
Então, assim, ó, no momento que eu faço um plano de negócios por escrito, sempre lembrando que eu tendo sócios, eu preciso ter a concordância de todos os sócios. Por quê? Porque como é que eu vou fazer com que o escritório tenha prosseguimento, que tenha andamento, se eu não concordo com o que o outro sócio tem como perspectiva para o escritório, né? Então eu preciso que todos os sócios concordem, né? Que todos consigam, até porque às vezes um sócio vê um risco, o outro não vê, às vezes um consegue visualizar alguma coisa que o outro sócio não conseguiu. Então, gente, o que vai acontecer? A gente vai, ó, pessoal, ó, Ilka, um beijo pra você. Ó, o pessoal do Enfoque, gente, Instituto Enfoque, onde eu dou aula também, tá aqui nos assistindo também, sejam bem-vindos. Então, gente, o que acontece? Semana passada, nós vimos 4 tópicos do nosso plano de negócios. Primeiro deles, qual a sua especialidade, né? A sua, do seu escritório, do seu negócio. Quais são os seus melhores serviços e aí por diante. O outro ponto que nós tivemos também é quais são os seus objetivos, certo? Quais são os seus objetivos como escritório? Por quê? É necessário também para que a gente possa identificar isso. Terceiro ponto, o segundo ponto, desculpa, são os nossos clientes. Quem são os nossos clientes? Como é que nós escolhemos? Quem são eles? Quem a gente gostaria que fossem? Então, recapitulamos só esse ponto para vocês recapitularem também para vocês aí. Segundo ponto do nosso plano de negócio, a localidade do escritório. Por que a localidade? Por quê? Dependendo de onde eu escolher, vai demandar tempo, vai demandar dinheiro, tá ligado diretamente ao meu cliente, à minha área de atuação também. E o quarto ponto que nós elencamos, que eu até brinquei, que quando a gente faz a lista desse ponto, a gente até fica meio assustado, são os custos fixos do nosso negócio, né? Do nosso escritório. Por quê? Quando a gente põe na ponta do lápis tudo que a gente realmente gasta, gente, o mínimo que a gente tem que estar cobrando para poder ter rendimento, faturamento no nosso escritório, se eu não tiver menos que o faturamento, né? O faturamento que não cubra nem o meu custo. Agora, como que eu vou saber qual vai ser o faturamento que eu preciso se eu não sei qual é o custo do meu escritório? Então, a gente tem que realmente pôr na ponta do lápis todos os custos. Então, esses 4 pontos, especialidades do meu serviço, qual é o meu melhor serviço? Quais são os meus clientes, tá? Qual é a localização própria do meu escritório? E qual é o custo fixo? Estão lá na live número 4 no meu YouTube, certo? Lá no meu canal, Letícia Vogt, você vai assistir. Hoje, a gente vai dar prosseguimento para o plano de negócio, abordando outros 4 tópicos, tá? Que, ao meu ver, são até bem mais simples que os nossos 4 primeiros. Os 4 primeiros nos fazem fazer uma maior reflexão. Primeiro, qual é? Assim como eu listei quais são os meus custos fixos, o que é importante? Hein, Lu? Quais são as minhas despesas variáveis? Quais são elas, gente? Primeiro lugar, estão ligadas diretamente à minha atuação na minha área. Então, por exemplo, eu como advogado, quais são as despesas que eu tenho para fazer a atuação num processo? Eu vou ter deslocamento, vou ter que pagar estacionamento, gasolina, eu tenho a parte de cópia reprográfica. Normalmente essas despesas vinculadas ao processo, eu quero lembrar de vocês o seguinte, lá no capítulo de contratos de honorários, eu falo que todas as despesas vinculadas ao nosso processo, ela tem que estar prevista no nosso contrato de honorários como reembolsáveis. O cliente, quando assina o nosso contrato, já sabe que todas as despesas decorrentes do processo, como custas processuais, xerox, estacionamento, perito, enfim, tudo que vincula estará cobrando dele no contrato. Então, dê uma olhadinha depois também lá no capítulo de honorários, tá? E no parte de contratos. O que vocês vão deixar claro aqui? Meu contrato constará quais são as minhas despesas, onde ele vai ser reembolsável. Só que eu tenho que fazer o quê? Um controle disso. Na gestão financeira, eu falo que é importante que a gente tenha um software de controle, gente. Um software de controle para quê? Um software onde eu consiga controlar, eu faço o lançamento de todas as minhas despesas, sejam elas de custo fixo ou de despesas variáveis. Essas despesas vinculadas ao processo, eu fiz no meu programa de gestão, na gestão jurídica, eu vou ter lá o cliente, quem é o cliente, eu vou ter automaticamente também o que eu fiz a cada processo, qual foi a despesa. Tanto é que eu consigo puxar por cada cliente o relatório, onde eu vou verificar qual é a despesa daquele cliente para poder fazer o pedido de reembolso. Pois bem, então,
ressalto aqui a importância, mais uma vez, de um programa de gestão financeira. Eu sempre falo, gente, que eu uso um chamado Ajur, mas não é propaganda, eu não ganho nada com isso. É só porque eu acho barato e eu acho que o custo-benefício dele vale a pena. Então, ele custa em torno de R$ 66 por mês. Ele é custo fixo também, porque lá eu consigo lançar todas as minhas despesas, todas as minhas, os meus custos e todo o meu controle da gestão financeira e a gestão jurídica do escritório. Pois bem, feito isso, lancei, consegui fazer todo o lançamento, consigo mais ou menos prever quais são as minhas despesas variáveis e a possibilidade de reembolso do cliente. Lembrando que reembolso de despesa do cliente não pode ser embutido no meu contrato de honorários. Ou seja, não posso cobrar 1.000, todo o seu processo custará R$ 1.000, incluindo as minhas despesas. Por quê? Você consegue mensurar o quanto de despesa você terá em 6, 8, 10 anos? Não tem como saber. Quantas vezes você vai ao fórum, quantas impressões você vai ter, quantas custas você vai ter que recolher? Impossível. Então, gente, não embutam isso no preço de honorários, vocês vão ficar no prejuízo. No final, não vai sobrar nada do valor de honorários. Então, despesas variáveis do processo são separadas da parte de honorários, ok? Listamos então. Pois bem, automaticamente, né, Lu? Você está fazendo isso no seu contrato? Da mesma forma, quais são as outras despesas que a gente tem no escritório? Eu tenho que listar outras possibilidades. Por exemplo, manutenção de maquinário. Será que vai acontecer sempre? Não, talvez só quando tiver problema com o maquinário. Então, despesas que possam vir a acontecer em função do seu ambiente de trabalho, tá? Tentem fazer uma previsão de quais são essas despesas variáveis, tá? Então, listem também e tentem já mais ou menos lançar separadamente se é do cliente ou se é de vocês, ok? No próximo tópico, só antes de continuar no próximo tópico, que eu vou falar de investimento, só para dar um oi para a Mariane, que ela é de Campo Grande, que está sempre presente também, né, Mari? Tá por aí também. Naua também, pessoal lá do Mato Grosso do Sul. Bom, dando continuidade. Na questão do investimento, gente, o que acontece? Como é que eu vou abrir um escritório sem saber o quanto eu preciso de dinheiro? Por quê? Volto um pouquinho naquela questão da área de atuação e dos meus clientes. Por exemplo, o meu investimento para abrir um escritório, eu vou ter que listar pelo menos o que eu preciso: uma mesa, uma cadeira, uma mesa de reuniões, um computador, um armário, enfim, a estrutura física para poder montar esse escritório. Vou precisar de reforma, vou precisar pintar, vou precisar fazer gesso, vou precisar botar luminária, vou precisar botar cortina, vou ter que construir uma mini cozinha, algo do gênero, certo? O que vai acontecer? O tipo de investimento que eu vou fazer também está vinculado ao meu cliente. Por exemplo, se eu vou atender uma pessoa jurídica, lembra que eu mencionei na outra live? Provavelmente eu vou precisar de o quê? Vou precisar de uma sala de reunião. A não ser que eu atenda este cliente na sua empresa, certo? Muito café, né, Rodrigo? É verdade. Lembre que economia de café, né, gente, não é economia. Economia é baixa porcaria, por quê? Porque automaticamente a gente vai ter sono, não vai trabalhar direito, não vai produzir direito também. Pois bem, o que acontece? Automaticamente, no momento que eu sei que eu preciso de uma mesa de reunião, de uma sala, isso vai ter que estar lá constando no meu investimento. Agora, que tipo de mesa de reunião? O meu cliente é um cliente mais elitizado? Ou ele é um cliente mais simples, que talvez se eu colocar uma mesa de mármore, de granito, vai até assustar? Ah, eu atendo aquele pessoal lá do agro, aquele pessoal do previdenciário lá do agro, aquele cara que chega de chapéuzinho de palha, de chinelinho de dedo. Será que eu preciso fazer um grande investimento de uma mesa de granito para atender essa pessoa? Detalhe, não estou desvalorizando a pessoa. Estou dizendo que às vezes o que a gente apresenta de um investimento, faz um super investimento em termos de equipamento de escritório, e às vezes o cliente que eu atendo vai até se assustar, né? Você vai até se assustar com isso. Ou seja, você vai se assustar com aquela mesa de granito, né, o cliente. Então, o que a gente precisa? A gente precisa de um móvel compatível, certo? De uma estrutura compatível. Por isso que eu vou friso sempre o que é importante, qual é a minha área de atuação. Qual é o tipo de cliente que eu quero atender? Isso vai impactar diretamente no meu investimento. Vou contar para vocês. Daquele mesmo escritório que eu contei e mencionei na aula passada, o que acontece? Eu, quando montei um escritório lá na Zona Leste, com a minha irmã,
para atender o pessoal do previdenciário. Ó, o Cordeiro tá por aí. E aí, aniversariante? O que que aconteceu? Nós não fizemos planejamento nenhum, como eu mencionei. Nós escolhemos um lugar a 70 quilômetros da minha casa e de volta, então, ou seja, a localização completamente fora de mão e fora de todo o restante. Não estudamos quem era o nosso cliente exato, eu só queria saber que eu era previdenciário. Não fiz planejamento de quanto eu ia gastar para reformar aquela sala. Não fiz planejamento de que tipo de móveis. Simplesmente eu fui, reformei sem mensurar o quanto eu ia gastar e gastei bem. Além do que eu poderia até, porque eu tive que fazer uma reforma, inclusive estrutural, desde pintura, troca de banheiro, tudo. Isso já impactou direto no meu investimento, ou seja, reduz a minha margem que eu tenho de dinheiro guardado, né? Ou que eu nem tenho. Segundo, eu tive que comprar móveis para lá, que eu tinha um outro escritório em outra localidade, que eu mantive aberto, ou seja, eu tive que fazer um duplo investimento, porque eu tive que comprar móveis novos para esse escritório. Gente, sem mensurar nada. Como eu comentei aquele dia com vocês. O que que aconteceu? Em 6 meses não deu certo. Não que não deu certo o número de clientes. Era um entra e sai de clientes sem fim, mas não estava me dando rentabilidade. Ou seja, movimento não é rentabilidade. Porque eu não soube mensurar o que eu realmente queria atender. Então fiz um super investimento. Em 6 meses eu entreguei a sala, rompi contrato, paguei multa de aluguel e fechamos. E simplesmente vendi tudo na OLX, gente. Para poder o quê? Para poder entregar a sala. Então, todo o meu investimento, primeiro, não calculei, não mensurei quanto eu realmente ia gastar lá. Gastei mais do que eu podia, tá? Sem contabilizar exatamente o quanto eu podia. Eu não sabia o quanto eu podia gastar. Terceiro, rompi o contrato antes, paguei multa. Então, além do investimento, o investimento foi perdido. Por quê? Eu deixei toda uma sala reformada para a próxima pessoa que vier alugar aquela sala. Então, gente, pensem, quem está começando agora, não tem o dinheiro para começar, tá bom? Então o que que eu preciso? Você vai listar o mínimo que você precisa para montar esse escritório. E você vai fazer uma pesquisa de preço de móveis, de estrutura. E dentro disso, dentro do cliente que você está atendendo também, certo? Para que você possa ficar dentro da sua conta. Caso você necessite de investimento financeiro de banco, de empréstimo, você vai ter que mensurar esse empréstimo como custo fixo. O juro vai ter que estar embutido, ou seja, se você precisa de 5 mil para montar, só que o empréstimo vai virar 7 pelo juro, na verdade você está contando com um investimento de 7 mil, não de 5. Então isso tem que estar contabilizado. Se você já tem o seu escritório e quero melhorar, quero trocar uma mobília, eu quero melhorar a cortina, eu quero fazer uma decoração melhor, o que que acontece? Automaticamente você tem que fazer o quê? Você terá que fazer o mesmo tipo de cálculo. Por quê? Você já tem um andamento de escritório, você já tem uma receita. Nós vamos falar sobre a receita daqui a pouquinho. Então você já tem uma receita. Automaticamente, o que que você vai ter que fazer? Você vai ter que mensurar dentro dessa sua receita. Ela tem que pagar o seu custo, ela tem que pagar suas despesas e ela ainda tem que ter uma parcela sujeita a pagar um novo investimento. Então você tem que mensurar o quanto será esse investimento. Ou melhor ainda, quanto é esse investimento e em quanto tempo você terá esse dinheiro para fazer esse investimento. Ou eu vou também pegar dinheiro emprestado, mas vou ter que mensurar também essa questão do valor a ser como custo a parte de juros também, tá? Então, gente, planejamento. Dá para investir, dá para abrir o escritório, dá para melhorar o escritório, mas eu tenho que colocar na ponta do lápis, porque senão, automaticamente, o que que acontece? Você acaba trabalhando, trabalhando, trabalhando só para pagar aquele investimento ali, não sobra para pagar suas contas, não sobra para sobreviver, né? Em quem está começando. E quem já está trabalhando pode ser que comprometa o seu faturamento e ainda não está preparado para isso. Então, liste exatamente quais são esse investimento. E quem já tem essa projeção de área de atuação, já tem clientelas, consegue ter mais ou menos uma noção, né, de quanto tempo vai demorar para cobrir esse investimento. Ok? Então é muito importante essa questão do investimento para a gente poder realmente fazer esse levantamento. Bom, ó, o Cordeiro tá dizendo, tá compartilhando com os amigos. Muito obrigada, isso aí. Vamos compartilhar, galera. Vamos curtir, vamos compartilhar. Até deixa eu lembrar vocês o seguinte, vamos lembrar, quem não tá ainda me seguindo lá no YouTube, o pessoal que tá assistindo, segue lá, subscreve lá no meu canal, né? Letícia Vogt, subscreve porque eu tô postando. Essa live de hoje, eu vou tentar baixar lá também. Eu quero ver se centralizo lá. Vou salvar aqui no YouTube, no Facebook e vou salvar lá. E vou tentar também salvar no Instagram, tá?
Então vamos lá. Depois no final da live, eu tenho um recadinho sobre o Clube da Caneca, que eu já falei na outra live e vou repetir hoje para a gente fazer o sorteio, né? E distribuir as canecas, tá bom? Vamos lá. Gente, receitas. Terceiro tópico. O que que acontece? É, Lembra que nós falamos então de custo, que é importante. Agora me diga uma coisa. Quais são as receitas do seu escritório? Você já parou para pensar? Está só entrando, não estou muito preocupado com isso, vai entrando dinheiro, vai saindo dinheiro. É bom que você identifique. Por quê? A receita está vinculada novamente ao meu cliente. Vocês vão ver, tudo que eu trouxer para vocês, essa parte de empreendedorismo, que está lá no meu e-book, automaticamente está o quê? Está sempre vinculado a outros tópicos. Deixa eu só fechar minha porta aqui. Pronto. Não, fica um barulho lá da rua. Ah, Nielva entrando. Então, gente, o que acontece? A gente tem que pensar o seguinte: no momento que eu já identifiquei qual é o meu cliente, por isso que eu digo que está sempre vinculado, eu já sei quem é o meu cliente, se é pessoa física, se é pessoa jurídica, de que área que eu vou atender, automaticamente eu tenho que pensar o seguinte: por que tipo de serviço esse cliente está disposto a pagar? Porque existe um chororô muito grande. A gente sabe que o cliente chora, quer desconto, acha caro. Porque qual que é a nossa maior dificuldade na hora que a gente vai precificar os nossos honorários? Quando você vende uma caneca, certo? Estou vendendo uma caneca, eu vejo o custo do feitio, da impressão, e a pessoa paga materializando, né? Visualizando o produto. Nós, como serviço, é muito complicado para que o cliente enxergue o quanto vale o nosso serviço, né? Nossa precificação. Então, inclusive, digo o seguinte: volto lá, vai lá no livro também, no meu e-book, vê na parte de contraste que eu falo sobre precificação. Lá também ajuda vocês a precificar, tá? Então, assim, ó, que tipo de serviço o meu cliente quer exatamente pagar? Por qual serviço que ele não se importa de pagar, tá? Outra coisa, como é que eu tô cobrando? Como é que tá entrando essa receita do meu cliente? Como é que eu cobro? Eu tenho um contrato de partido, eu cobro de forma mensal. Eu posso cobrar por ato processual, né? Dependendo do tipo de processo. Eu cobro por hora, faço timesheet. O que é o timesheet? Timesheet, eu tenho um relatório diário onde toda atividade feita àquele cliente eu vou listar, por exemplo, elaboração de petição inicial para impetrar né, ajuizar uma ação anulatória. Quantas horas? X horas. Atendimento telefônico do cliente. Envio de e-mail, diligência à Justiça Federal. Tudo isso é serviço prestado. Então eu tenho que lançar no meu timesheet. Só que tem que ser muito bem controlado, né? Eu tenho que tomar cuidado, porque assim, o que tem que ser lançado no timesheet? Não, se eu fiquei 4 horas só fazendo pesquisa porque eu não tinha conhecimento daquele assunto, eu não posso cobrar as 4 horas inteiras do cliente, porque daí é uma questão de déficit de conhecimento meu. Eu tenho que fazer um lançamento de 1 hora que seja pertinente a um horário razoável, que qualquer outro advogado levaria para fazer aquela pesquisa, tá? E eu vou ter que ter isso muito bem controlado, porque eu vou enviar esse relatório ao cliente, que vai me validar e eu vou cobrar então por hora. Essa hora é sempre variável. O sócio do escritório tem um horário, tem um valor hora, o advogado júnior, pleno, sênior, se ele é estagiário, cada um deles tem um horário. Você pode utilizar a tabela da OAB para isso, ou você pode ter no seu escritório um valor de hora que você decide qual será cobrado, tá? Então vai ser lançado um timesheet para poder fazer a cobrança. O que acontece? No momento que eu optar não por um contrato mensal, mas eu optar por um contrato automaticamente de partido, esse contrato mensal, uma coisa muito importante para eu não ter prejuízo na minha receita, tá? Qual é a possibilidade de eu ter prejuízo? Gente, também está, repito, está lá no e-book, no capítulo sobre contratos honorários, tá? Se eu tiver um contrato de partido onde eu tenha, exemplo, eu atuo na área tributária, aí atuo na área trabalhista e vou dar ainda uma assessoria no civil, por exemplo. 3 pontos que eu vou atender o cliente. O que a gente tem um hábito de fazer? R$ 1.000 por mês. Ok, começa com 3 processos, com 3 consultas. Agora pergunto, começa a aumentar o volume desse processo sem ter limite.
De 3 vira 15, vira 20, vira 30. Detalhe, seu contrato continua R$ 1.000. Agora pergunto, você vai ter prejuízo ou você vai ter a receita que entra no escritório para pagar as suas contas? Gente, num contrato como esse, é muito importante que vocês delimitem. Este contrato de R$ 1.000 será para 3 processos, assim você vai descrever quais são os processos, ou que serão ainda ajuizados, e para X horas de consulta. Caso ultrapasse esse número de processos ou ultrapasse esse número de horas, será cobrado um valor X por cada processo ou será cobrado um valor X por hora trabalhada. Por quê, gente? Porque senão, no que ultrapassar isso, vocês terão um prejuízo e vocês vão rezar para esse cliente rescindir o contrato, tá? Ou vocês vão ter que tentar negociar com ele, que vai causar um desgaste desnecessário com o cliente. Esses dias eu atendi uma aluna lá do Rio de Janeiro e não sei nem se ela está aqui online. Ela tá sempre presente. Não vou mencionar nomes. E o que ela me disse? Ela estava justamente fechando um contrato com um supermercado, uma rede. E quando eu mencionei, ela falou: Nossa, professora, mas é muito difícil. Eles não vão aceitar essa limitação. Eu vou fechar dessa forma mesmo. Tudo bem. Eu falei: Bom, então tá. Tomara que você não tenha prejuízo. Passou, acho que deu 1 mês e meio, 2 meses. O que aconteceu? Ela me disse: Professora, acredita que eu rescindi já o contrato? Que realmente aconteceu aquilo que você falou? Eu não consegui com R$ 5.000 ter receita suficiente para o escritório. Porque eu falei o seguinte para ela: não vai cobrir os teus custos e tu vai ter que demandar quase todas as tuas horas do dia. Você vai demandar para quê? Para atender somente esse cliente. Ou seja, você vai virar 5, era 5 mil até, era um bom contrato de partir de R$ 5.000. O que acontecia? Só que o tempo todo dela, 8 horas úteis por dia, ainda que você trabalhe 10, 12, praticamente ficou voltado a eles. Porque eles tinham audiência, tinha área trabalhista, que demandava muito. Então, gente, esse contrato que teria receita, passou a ter o quê? Prejuízo. Ela foi obrigada a rescindir e se desgastar com o cliente, tá? Então, no momento que vocês pensarem em receita num contrato como esse, delimitem trabalho. Delimitem qual é o número de processos e qual é o número de horas a ser atendido. Seja por telefone, seja por WhatsApp, porque o WhatsApp também conta hoje em dia, seja por consultas formais, certo? Para você não ficar no prejuízo, beleza? Outra coisa importante na hora de você definir como é que você vai receber essa receita. Como é que o seu cliente vai lhe pagar? Por boleto, vai lhe pagar por depósito em depósito na sua conta bancária, ele vai fazer pagamento parcelado. Como você vai fazer esse tipo de recebimento? Isso é muito importante, gente. Muito, muito importante, tá? Por quê? Porque eu falo sempre que eu gosto muito do boleto, porque eu tenho, pra mim, sempre funcionou. Ah, professora, mas daí paga taxa de boleto. Pago taxa de boleto na pessoa jurídica, na minha conta da pessoa jurídica. Por quê? Porque apesar de eu pagar essa taxa, existe um efeito moral do boleto para com o cliente. Olha, é muito difícil acontecer de eu enviar o boleto para um cliente e ele não pagar. Muito difícil. Agora, quando fica, vai depositar na conta, mas vai depositar quando? Dia 5. Daí ele esquece. Eu não lembrei. Daí você fica aquele desgaste que você tem que mandar mensagem. Será que, por favor, eu não localizei o seu comprovante de depósito, você poderia enviar? Sabe aquela coisa desgastante? Então, assim, defina bem como é que essa receita vai entrar no seu escritório. Eu gosto, então, muito do boleto. Se você achar que é uma boa para você, eu recomendo, porque tem esse efeito, né? E só procure ver qual é o banco que vocês vão utilizar. Exemplo, Itaú, você recebe por boleto, ele não libera o dinheiro de imediato na sua conta. Ele vai liberar o dinheiro praticamente 48 horas após do pagamento. Santander, não. Olha, eu fazendo propaganda de banco, não é nem propaganda. É porque pela minha experiência, eu trabalhava com o Itaú e com o Santander, eu desisti do Itaú por isso. O Santander, quando eles pagam o boleto, pagou hoje, por exemplo, amanhã já está disponível na minha conta. Então, até para fins de eu me organizar na minha parte orçamentária, sabe quando é que eu tenho dinheiro para pagar, quando é que entra o dinheiro, essa questão do boleto, verifique o tempo de compensação no seu banco, certo? E veja já qual é a taxa também. Alguns bancos até nem cobram taxa, até um número X de boletos eles nem cobram também, ok? Para fins de pagamento parcelado, principalmente quando a gente falou hoje, inclusive, da questão do investimento, se você tiver uma projeção de pagamento para
parcelado, faça uma projeção, inclusive vinculado ao seu investimento, né? Eu tenho 10 parcelas de 1.000, então tá bom. Então eu sei que tem 10 parcelas de 1.000, que talvez esse dinheiro possa vir a pagar justamente esse investimento que eu tô fazendo em 10 parcelas. O parcelamento acaba sendo um mal necessário, né, gente? Às vezes você não consegue dar um desconto para o cliente, mas você consegue fazer um parcelamento e ele consegue adimplir. Então, assim, ele acaba fazendo o pagamento de uma forma que ele mantém com você o, o contrato de honorários, não procura outro advogado, porque consegue, inclusive, gosta de você, quer fechar com você, então assim você fala, não consigo às vezes te dar um desconto, ou te dou um pequeno desconto, mas eu consigo te fazer um parcelamento maior, certo? E com o tempo a gente acaba ganhando no volume e automaticamente vai ganhando no volume, e esse parcelamento acaba entrando no giro, num fluxo, e esse fluxo acaba viabilizando que o cliente consiga adimplir e eu tenha sempre uma rentabilidade. Gente, deixa eu só dar um oizinho pro pessoal que tá entrando aqui. A Mariana já tinha me dado oi. Oi, Mari. Tudo bem? Ney. Doutor Ricardo tá aí, Ney? Caroline, boa noite. Vini, boa noite. Gostou, Vini, do quadro? É um artista, um super desenhista, que é meu amigo, que me deu. Tem dedicatório e tudo mais. Então, gente, assim, em relação à receita, verifiquem isso. Então, a receita vai estar sempre vinculada ao meu custo, né? Aos meus honorários, à minha precificação. Né, Lu? Não é? Deixa eu dar mais um oizinho aqui enquanto isso. Olha, entrou o Vinícius. Olha o Vinícius. Gente, Vinícius formou comigo em Porto Alegre, na PUC. Posso dizer que faz 20 anos, né, Vinícius, que nós nos formamos. Já tem algum tempinho. Inclusive no e-book, gente, é o que eu conto, né? Eu conto durante justamente esses 24 de formado eu tenho. Então, assim, eu conto desde o início, da dificuldade inicial, até as dificuldades de hoje em dia e como é que eu tentei minimizar isso para poder ajudar vocês que estão no início da carreira ou que já estão atuando também para facilitar a vida de vocês, tá bom? Bom, vamos ao. Ó, Carolina me dando oi. E aí, tudo bem? Vamos lá. Ó, daqui a pouco eu vou falar sobre o Clube da Caneca de novo, tá? Segura aí que nós falaremos sobre o Clube da Caneca. Eu já comecei a falar do Clube da Caneca na semana passada e vou falar hoje ainda, certo? Gente, automaticamente, se eu fiz até agora o meu plano de negócio, se eu conseguir identificar principalmente quais são os meus custos fixos, tá? Quais são os meus custos fixos e quais são as minhas despesas variáveis, eu consigo identificar quais são as minhas receitas. Isso é débito, isso é crédito. Automaticamente, o que acontece? Eu tenho custo menos a minha receita, eu vou ter automaticamente qual é o meu faturamento do escritório. Por que é importante que eu faça a apuração desse meu faturamento? Se eu apurar meu faturamento e ele não estiver cobrindo nem os meus custos, gente, nem as minhas despesas, e não estiver sobrando nada para eu sobreviver, para eu comprar minha casa, para eu me alimentar, para eu passear, para eu comprar as minhas roupas, ou seja, para eu viver, a gente tem que rever todo o contexto. Por quê? Como que eu faço se o meu escritório não se paga, certo? Uma empresa que não tem faturamento, faturamento não é positivo, que estiver com faturamento negativo, ela fecha, ela vai falir, ela vai quebrar. E um escritório de um contador, de um advogado e das outras áreas também, não é diferente disso. Então, automaticamente, gente, o que eu preciso fazer? Por exemplo, quem já tem escritório hoje em dia em funcionamento, já é aberto. Por exemplo, aqui, ó, o Cordeiro está aqui nos assistindo. Cordeiro tem um escritório já consolidado lá em Tabuão, presidente da OAB, né, da seccional da OAB de Tabuão, já tem um escritório consolidado. Mas e aí, Cordeiro? Vamos pensar, está faturando bem, não está faturando bem? O que acontece? A gente vai pagando conta, tira o dinheiro, distribui para o sócio, ou mistura o dinheiro do sócio com o dinheiro do escritório, pessoa física e pessoa jurídica, tudo misturado. Lá na gestão financeira eu falo que a gente não pode fazer isso. Então, Cordeiro, me diga, você vai ter que fazer o quê? O ideal para quem já está atuando, gente, é que puxe o faturamento mensal durante os últimos 12 meses, tá? Ou seja, eu vou listar todos os meus custos, todas as minhas despesas, vou listar todas as minhas receitas e vou jogar o meu livro caixa, certo? Vou jogar um contra o outro e vou ver o que sobra, mês a mês.
E ela vai estar vermelha ou azul, ou seja, eu vou estar deficitária ou eu vou estar em crédito, com ganho. Ao final dos meus 12 meses, eu vou conseguir verificar se eu tive um ano que foi, teve rentabilidade, teve faturamento, teve lucro, certo? Ou seja, nós estamos em outubro. De janeiro a outubro esse ano, eu já consigo fazer um levantamento. De janeiro a outubro. Ou se eu quiser fazer de um ano, eu faço de outubro a outubro. Portanto, se eu fechar, supondo que eu fechei esse ano um faturamento positivo, beleza. Agora, para o ano que vem, como é que eu desejo que seja esse faturamento? Eu quero aumentar minha captação, a possibilidade de aumento de captação existe, porque eu já listei quem são meus clientes, eu já listei quais são os clientes que eu quero atender, eu já listei quais são os clientes que eu quero agora passarão a fazer parte da minha carteira, que eu vou fazer a parte de captação. Então, assim, qual é o faturamento que eu estou tendo e qual é o faturamento que eu quero ter para o ano que vem? Ah, mas como é que eu vou saber? Pode saber. Eu quero eu tô ganhando 20 mil esse ano de faturamento. Eu quero chegar na casa dos 80. Eu tô ganhando zero. Eu quero chegar nos 5. Não importa, certo? Você tem que fazer o passo a passo. Então, assim, para quem já está atuando, para ontem, você precisa, para ontem, fazer o levantamento do seu faturamento mensal nesses últimos 12 meses, para saber se está tendo faturamento ou se está deficitário. Se você tiver deficitário, gente, está mais do que na hora de rever os seus custos, de rever os seus custos fixos, de rever as suas despesas. Talvez você não está reembolsando com o seu cliente. Está na hora de você ver as suas receitas, como é que você está cobrando o seu cliente, fazer uma nova precificação dos seus honorários. Você não está precificando conforme realmente você merece pelo conteúdo do trabalho que você desenvolve, certo? Então você tem que precificar de uma forma correta. Deixa eu só ver o que o Reginaldo está me falando aqui. Tudo bem, professora? Quem é mais vantajoso? Sociedade individual, no simples ou ficar numa pessoa física? Reginaldo, eu fiz uma live só sobre tributação. Eu vou te dizer qual é o número da live, tá? Ó, a live, deixa eu te dizer. Você entra lá no meu canal, no Somos Tributário. Deixa eu até fazer pessoal, só fazer um parênteses aqui para falar para o Reginaldo qual é a live que ele precisa assistir lá, tá? Vai te ajudar bastante, porque lá eu fiz toda a análise da tributação. Reginaldo, você entra no meu canal, Letícia Vogt, lá no YouTube. A live é o número 3, é tributação na advocacia. Lá eu analiso como funciona uma sociedade simples, uma individual, um autônomo ou um CLT. Toda a tributação um por um, tá? Assiste lá. E outra, baixa meu e-book que tem o capítulo, deixa eu já te dizer qual é o capítulo que você vai encontrar isso. Deixa eu ver qual é o capítulo, já te digo. Só um minutinho, gente, só para ajudar o Reginaldo aqui, que o pessoal que já me acompanha já tá sabendo disso. Ó, Reginaldo, você vai lá no capítulo 10, que é tributação, página 94 do e-book, tá? Você baixa lá o e-book. Se você não achar o link, eu vou deixar o meu celular aqui também, você pode me chamar no WhatsApp, eu mando o link, mas eu vou também colocar aqui no Facebook para baixar o link. É só clicar, vai baixar o e-book é totalmente gratuito, não paga nem um centavo, baixe, leia e depois me dê um retorno, tá bom? Bom, vamos lá. Gente, só mais uma coisa. Minha professora Marisa. Gente, a professora Marisa me deu aula na quinta série, gente, quando eu tinha 10, 11 anos. Ela é minha prof do coração até hoje, pelo amor de Deus, dia dos professores, eu mandei parabéns pra ela, não é, prof? Muito obrigada. Ó, tô eu de professora aqui, graças aos bons professores que a gente vira professor, tá? Um grande beijo pra você. Então, gente, vamos lá. Eu fiz esse parênteses, vamos continuar. Então, para quem já tem um faturamento, por favor, faça esse levantamento. Lu, você que já tem aí, já tá com o escritório aberto, Cordeiro já tá com o escritório aberto, já consegue fazer esse levantamento, tá? Mariana, tá começando agora. E aí, Mari, como é que você vai fazer? Não tenho faturamento ainda. Realmente, talvez não tenha, talvez já tenha um pouquinho, certo? O que vai acontecer? Você vai ter que fazer uma projeção em cima. Lembra que nós conversamos esses dias? Estou falando isso para Mariana, mas assim, para quem está começando agora, qual é a sua perspectiva de cliente? Qual é a perspectiva do que você quer faturar? Por exemplo, quando você procura um emprego, você quer um salário. Quero de 1.000, quero de 2.000, quero de 5.000. Você faz uma projeção de que tipo de salário você quer ganhar. E faturamento é a mesma coisa. Daí você vai ter que fazer a sua estratégia para chegar nesse faturamento, certo? Então o que vai acontecer? Para quem está começando agora, para eu poder obter esse faturamento, eu também tenho que verificar
Mari, quais são os meus custos, quais são as minhas despesas e quais são as receitas que já começaram a entrar ou que entrarão conforme o cliente que eu vou tentar captar. Dependendo da área que você está atuando, isso vai impactar também. Por exemplo, o faturamento de uma pessoa, de um advogado que atua principalmente no previdenciário, ele acaba, às vezes, não conseguindo cobrar para ajuizar a ação ou para fazer o procedimento administrativo. Ele acaba recebendo 30% lá no futuro, certo? No êxito da ação, no êxito do processo administrativo. Então, é o advogado que vai acabar tendo um fluxo a longo prazo, então o faturamento demora um pouquinho mais a aparecer. Mas depois que entra no fluxo, um cliente atrás do outro, acaba que esse fluxo aumenta e muito, e você começa a ter um faturamento reiterado, certo? Diferente, por exemplo, da trabalhista, isso acontece também. Agora, no tributário, por exemplo, normalmente você pode cobrar um X para entrar, um X, um valor percentual sobre o seu êxito, né? A de êxito. No imobiliário, o pessoal também já consegue fazer, às vezes, por procedimento para ajuizar e depois em cima da regularização. Então, conforme a área, você consegue cobrar e já ter um faturamento imediato, certo? Mas já faça, então, uma perspectiva de quanto você quer ganhar para conseguir se estruturar em cima disso, tá bom? Ó, Rita, o pessoal lá de Campo Grande também, ó, Vani entrando. E aí, tudo bem, pessoal? Tudo tranquilo? Tudo indo? Gente, me diga uma coisa. Se vocês quiserem mais ou menos rascunhar o seu plano de negócios, com os 4 tópicos que eu falei na semana passada, certo? E com os 4 de hoje, e mandar um esboço para mim, quiser me chamar no WhatsApp, a gente pode conversar, tá? Te marca um beijo, Vani. A gente marca um horáriozinho, te marca dia tal, 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 a gente faz um horário e a gente consegue conversar para fazer uma orientação, tá bom? Olha só. Então, hoje era bem mais rápido. Eu queria só dizer o seguinte então para vocês. Plano de negócios, vão fazer por escrito. Você vai fazer sozinho ou vai fazer com seu sócio ou sócios. Não é só fazer o plano de negócios, ai, me livrei desse negócio, bota na gaveta. Não! O plano de negócio, gente, conforme a estratégia que eu coloquei ali, tudo que foi levantado, o que vai acontecer? De tempo em tempo ele vai ter que ser revisto. Por quê? Às vezes o que você planejou ali aconteceu até antes disso, certo? Aconteceu antes do que você estava prevendo, ou aconteceu de forma diversa. Então você vai ter que ajustar o seu plano de negócio. Para que tudo isso? Porque no momento que eu faço planejamento, o risco de erro é muito menor, certo? Muito, muito menor. Então, automaticamente, se ele é muito menor, eu vou ter o quê? Menor prejuízo financeiro. Porque o que eu já tive de prejuízo financeiro por falta de planejamento, por falta de fazer, ai, vamos tudo no oba-oba, eu e minha irmã, então, meu Deus do céu. Sabe? Não foi um nem dois. Foi muita escolha de lugar errado, muito dinheiro colocado fora. Daí a gente não sabe por que, às vezes, né? Por que não tá sobrando dinheiro, né? Porque que tá sobrando, porque a gente trabalha tanto tempo dessa forma. Então, assim, é importante fazer, ok? Outra coisa que eu quero dizer para vocês. Os 4 pontos, então, só relembrando. Vou traçar minhas especialidades, quais são os meus clientes, qual é a localização do meu escritório, quais são os meus custos fixos, despesas, investimento, receitas e o faturamento, certo? São, olha eu, conseguindo tentar fazer 8 tópicos que você tem que listar, ok? Para poder fazer seu plano de negócios. Outra coisa que eu falei na semana passada. Eu falei que nós teremos o Clube da Caneca, que será um clube especial que eu vou fazer pelo Telegram, tá? Quem quiser fazer parte do Telegram, primeiro tem que baixar o Telegram. Segundo, eu pedi que vocês me mandassem mensagens lá no YouTube, que vocês me deixassem mensagens sobre a live, que me deixassem mensagens sobre o e-book, que eu ia escolher o quê? Os 3 melhores participantes que deixassem o seu depoimento lá sobre o e-book, sobre a live, sobre os assuntos que a gente está falando, ia ganhar uma caneca, os 3 primeiros, e um participar do meu Clube da Caneca, certo? O que acontece no Clube da Caneca? Vai ser um clube fechado, onde eu vou fazer listas de transmissão com material de empreendedorismo, tá? É diferente do meu grupo do WhatsApp do tributário, de estar todo mundo lá, onde todo mundo pergunta. Não, vai ser um grupo fechado, com poucas pessoas, onde eu vou fazer transmissão, tá? Por que, Rodrigo, o Telegram é perigoso? Você tem alguma experiência ruim, Rodrigo? Conta pra nós aí o que aconteceu. É que tá todo mundo migrando pro Telegram. Bom, deixa o Rodrigo nos dar o depoimento dele. Que então, assim, ó, entra lá no YouTube, gente, deixa um depoimento pra mim lá, que eu vou escolher os 3 melhores.
Pode deixar também na live aqui, nessa live também. Se puder deixar aqui lá. Vai lá, se subscreve no canal, no Letícia Vogt, certo? Curte lá, clica na live lá, assiste, curte lá, ó, dá o seu joinha se você gostou, compartilha se você gostou. Quanto mais evidência a gente tiver no canal, quanto mais conteúdo eu tiver evidenciado, mais eu consigo postar, gente. Eu quero ter um YouTube onde vocês têm um conteúdo onde vocês conseguem ter assim, eu posso me recorrer sempre no canal da professora porque lá tem conteúdo que me ajuda. Aceito também que vocês me mandem conteúdos. A Sandra já deixou. Ah, tá. Desculpa, Rodrigo, não tinha entendido a brincadeira. Então, assim, ó, deixem. Eu aceito também sugestões de live. Me falem o que vocês quiserem de assuntos sobre live, eu aceito também. Assuntos atuais de direito tributário, assuntos que estão em evidência, tá? Aceito sugestões. E deixe então lá o seu, o seu, o seu, o seu comentário, certo? Para concorrer à caneca sobre a live e sobre o e-book. Repito, quem não baixou o e-book ainda, por favor, me avisa que eu mando o link. Você clicando no link, você vai receber um e-mail, vai confirmar que você quer realmente receber o e-book e vai baixar o download em PDF, tá? O que acontece? É gratuito, gente, totalmente gratuito. A intenção é realmente ajudar, sabe, a quem baixar o e-book. Eu gostaria muito que vocês lessem e compartilhassem comigo o que vocês acharam. Críticas positivas, negativas, tá? Realmente eu agradeço. Gente, olha ali, Gilberto Pupi. E aí, Gil? Tudo bom lá de Porto Alegre? Olha quem entrou também, professor Francisco, tá entrando aqui. Vem cá. Gente, olha só, tem mais um último recado pra gente poder encerrar a live de hoje, tá? Quem está aqui comigo, Davi Cardoso Júnior, meu marido, tem um convite para fazer para vocês. Quem não conhece ele ainda, já conhece? Deixa eu baixar aqui os comentários. Gente, quem não conhece Davi ainda tá aqui. Muitos daqui já conhecem, porque já são alunos dele, inclusive, da aula de teatro. Para quem não conhece Davi ainda, Davi é só ator, só há quantos? 42? 43 anos. 43 anos, faz ator de novela, de teatro. Hoje professor de teatro também, professor assim como eu. Ele vai fazer um convite para vocês, vai explicar um pouquinho do trabalho dele e deixa eu passar o telefone, fica mais fácil. É rapidinho, só para falar que nos dias, para dar uma coceira no meu olho, nos dias 24 e 25 de outubro, quinta e sexta-feira dessa semana, 24 e 25 de outubro, das 19 às 22 horas, vai ter um workshop chamado Advogados em Cena, que na verdade é Advogados em Cena e Profissionais em Cena. É para vocês que têm uma certa dificuldade em falar em público, em se comunicar, uma certa dificuldade de dicção, enfim, vergonha, né? Falta de autoconfiança. É um workshop bem legal. Vocês vão se transformar em atores por um dia, dentro da profissão de vocês, é lógico. Vocês vão entender que é uma coisa bem mágica. Então é isso, é dia 24 e 25 agora no Instituto Júlio César Sanches. As inscrições são feitas pelo site, lá pelo site do Instituto. Deixa eu pegar o telefone dela já aqui. Tá, ela vai pegar o telefone. Eu sei que vai ser na Avenida Paulista. Eu não sei exatamente aonde, que eu ainda não peguei o local, mas é um escritório que tem, dentro do Instituto, tem uma sala na Avenida Paulista. Vê se aí fala. Deixa eu ver se tá aqui. Eu vou postar, vou postar no meu Instagram. Tá no Instagram dela. O meu Instagram é Davi Cardoso Júnior Oficial. David Cardoso JR Oficial. Vai estar lá. É muito interessante para vocês, advogados, que têm essa dificuldade. E mesmo quem não tenha dificuldade, sempre é bom, né? Se aprimorar cada vez mais. São exercícios de teatro que são voltados para a profissão de vocês. Então, é muito legal. É divertido, passa rápido, é útil. São 2 dias que vocês não vão ver passar, e vocês vão levar a lição para lição de casa, vão decorar texto, vão montar uma peça de teatro. É coisa rápida, em 6 horas, né? Que são 3 horas na quinta e 3 horas na sexta. Vocês vão gostar muito. Telefone. O WhatsApp 94 045 3135 3135. Repetindo. 940 45 3135. 3135. Ou fixo 2061. Ou fixo
2061 5649. 5649. É na Paulista. 2061 5649. Instituto Júlio César Sanches. Vocês, a maioria, acho que conhece o Instituto Júlio César Sanches. Entrem em contato lá, se inscrevam e espero vocês lá na quinta e na sexta, tá bom? Beijão a todos. Fiquem com Deus. Tchau. Pronto, dado o recado. Vai. Tá, gente? Então, tem até o pessoal que já fez aula com o Davi aqui, tá aqui no grupo também, já presenciou algumas aulas dele, né? Então, eu falo muito das aulas de teatro para advogados e para outros professores, outros também, por quê? Porque eu percebo assim na aula, pessoal, às vezes a gente chega perto do aluno, o aluno quase se enfia na cadeira, né? Tipo, sou meu aluno na cadeira, calma, gente, não vamos morder ninguém. Então, assim, se você tem vergonha em aula, se você tem que conversar com o seu cliente, como que faz? Você vai conversar, despachar com o juiz, você vai atender um cliente, você automaticamente se relaciona nas suas relações, né? Mais do que particulares, com o seu marido, com a sua esposa, com o seu namorado, com a sua família, a gente tem que saber se comunicar, né? Se desinibir. E o teatro, o exercício do teatro para isso tem sido muito bacana e facilita muito. Eu, quando comecei a dar aula em vídeo, eu tinha muita dificuldade e isso facilitou muito para minha vida, para me desinibir, para, sabe, me soltar. Me ajudou bastante mesmo e me ajuda até hoje. Eu, inclusive, continuo fazendo as aulas de teatro com o Davi. Tá bom? Olha, gente, olha a professora Ivani aqui. Oi, professora, um abraço. Obrigada, Joel, tá aqui. Olha o Renato, quanto tempo. Olha aqui, tia Vânia. Gente, olha, Marcos, dando um oi aqui, pessoal, tá? Então, olha, vou me despedindo. Eu vou deixar salva essa live aqui. Vou tentar compartilhá-la lá no meu YouTube, no professora Letícia Vogt, ou só Letícia Vogt, e tentar também salvar no Instagram, tá bom? Um grande beijo, boa noite, obrigada, um bom descanso para todo mundo. Terça-feira teremos live. Depois eu vou postar lá no meu Instagram qual vai ser o assunto, tá bom? Terça que vem teremos live. Beijo, beijo. Tchau, tchau, gente. Boa noite, bom descanso.